Bom, pessoal, bom dia. Tá? Nessa atividade de hoje, a gente vai trabalhar um pouco sobre tratamento de exceção. Um conteúdo bem simples e bem fácil de entender. Então, o que vem a ser uma exceção? Uma exceção é quando ocorre algo anormal na sequência de um programa. Exemplo, fazendo a inclusão de um cliente, e aí o usuário digita o mesmo código de um cliente que já existe. Tá? O que o banco vai fazer? O banco vai tentar incluir, certo, esse cara no banco, porém, quando ele chegar lá, ele vai ver que já existe, e aí o banco gera um erro. O banco gera uma exceção, dizendo, ó, não pode cadastrar esse cara porque ele já existe, já tem um cara com esse mesmo código, com essa mesma chave primária. Então, a função da exceção é exatamente isso, informar que houve algum erro. Ah, professor, mas aí não é mais fácil eu fazer um if, fazer um laço, fazer alguma coisa? Nem sempre, porque outra coisa, não poderia soltar uma mensagem, professor, esse cara acontece de tal forma? Quando a gente está desenvolvendo em multicamadas, tá? Então a gente tem lá na camada de baixo lá o banco de dados, em cima da camada de dados, banco de dados, a gente tem o JPA, em cima do JPA tem o nosso modelo, em cima do modelo tem o controle, em cima do controle tem a visão. Tá? E o único cara que pode apresentar alguma informação para o usuário, pode apresentar alguma coisa para o usuário, é a camada de visão. A visão é a interação com o usuário. Então, se eu pegar e soltar uma mensagem lá do banco de dados, ele não vai chegar no usuário. Ou se chegar, vai ter que ficar passando de um para o outro, como retorno de função vira uma bagunça. Tá? Então, como que funciona? A ideia de exceção é o seguinte, o banco lá gera um erro. Tá? Opa, não consegui cadastrar por causa disso. Ele informa a camada de cima, que é o JPA. O JPA, na hora de tentar fazer a inserção, ele gera um erro e fala, opa, deu um erro aqui. Então eu tenho que ter uma forma de avisar para as camadas anteriores, para as camadas de cima, que houve um erro lá embaixo. Tá? E essa forma de dar essa informação é exatamente as exceções. Ah, professor, mas não poderia deixar o mais próximo do banco, lá o controle, fazer isso? Não, porque o controle, ele não sabe como que funciona a visão. Ele não tem uma ideia de como que a visão está implementada. Tá? Ele não sabe se na visão a gente está usando uma interface web, ou se está usando a interface do swing. Tá? Então, a ideia é que a visão seja totalmente independente do controle, seja totalmente independente do modelo e assim por diante. Então, eles precisam transitar essas exceções. E o que acontece? Bom, quando uma exceção é lançada, tá? Quando o Java ele reconhece essa exceção, ou seja, o banco falou, ó, deu problema. O que ele faz? Ele para a execução de tudo e vai jogando esse erro para cima, até o ponto que você trata. Se você não trata em ponto nenhum, ele para o seu programa. Ele gera uma interrupção no seu programa e aí ele não roda mais. Tá? Então, é extremamente importante, quando desenvolvemos aplicação em várias camadas, somente a visão pode interagir com o usuário. Então, lá na visão, eu tenho que dar um jeito de tratar isso. Tá? Então, o que é a exceção? A exceção é algo inesperado. É um problema que não é o cotidiano, que não é o comum dentro da minha aplicação. A exceção unchecked é a exceção que eu não sou obrigado a fazer a checagem dela. Tá? Então, eu vou lá, implemento, e se der erro, ele vai parar todo o programa e acabou. Tá? Agora, as checked exceptions, tá? Que são exceções checadas, o que elas são? Elas são exceções que os métodos já falam, ó, pode acontecer um problema aqui. Tá? Então, ele já avisa que algo pode acontecer de errado. Você pode criar um método que fala, ó, aqui dentro o normal é acontecer isso, mas pode acontecer de gerar um erro aqui dentro devido a isso. Exemplo é do inserir que a gente fez lá. A gente tem um método de inserir que ele vai fazer um persist no nosso banco, tá? Só que o persist pode gerar um erro. Tá? Então o controle avisa, ó, a camada de cima, pode ser que gere um erro aqui, ó. Se gerar, você trata aí. É esse tipo de erro que vai acontecer. E tem também os erros mesmo, que são exceções do Java, tá? Que
que são mais ligados à máquina virtual. Esse daqui não tem o que tratar. Por quê? Porque ele vai dar erro mesmo e não tem muito o que fazer. Uma coisa extremamente importante é essa pilha de execução. Você fala, professor, mas o que é isso? Quando você roda um programa, ele gera um erro. Tá vendo esse monte de coisa aqui, ó? Esse monte de errinhos aqui, ó. Esse rastro da pilha. Então, esse rastro da pilha, eu mostro o que aconteceu, ó. Eu tentei executar o método bot inserir action performance e chamou o controle sala, chamou inserir. No inserir deu esse erro aqui, ó. Você vem de cima para baixo procurando aquele que você conhece, ó. Isso aqui foi eu que fiz, não foi o controle salas? Foi. Então eu sei que o erro está aqui, ó, no controle salas, na linha 35. Ele tentou utilizar o método inserir e no método de inserir na linha 35 deu esse erro aqui, tá? Então se eu for lá, ó, ele vai mostrar para mim exatamente, se eu clicar ali, ó, ele vai lá na linha 35, ó, mostrar que o erro foi aqui, ó. Ah, professor, mas não é aqui o erro. Sim, é aqui. Por quê? Porque só ocorre a gravação depois que você faz o commit. Antes disso, não tem gravação. Aqui não é salvo ainda. É colocado num cache de memória, tá? E aí, quando eu dou esse commit, e aí ele tenta gravar no banco. Quando ele tenta gravar, ele vê que está duplicada a chave primária, aí ele gera esse erro. Então, voltando lá. Tá? Então, aquilo lá é a pilha de execução. Tá? Então, toda evocação de método é empilhada em uma estrutura de dados que isola a área de memória de cada um deles. Então, isso daqui ele vai chamando um método, chama o outro, que chama o outro, então ele vai guardando um em cima do outro. Tá? E aí, quando dá erro, ele vai dar erro lá embaixo, lá no primeiro método lá de cima. Aí ele vem desencadeando tudo e mostrando o que aconteceu. Então, é extremamente importante para você saber o que está acontecendo ali dentro. Então, aqui o tratamento de exceção pode ser de duas formas. Uma primeira, que é utilizando o try-catch, e uma segunda, que é utilizando o throws. O try-catch é realmente tratar a exceção. Então, eu falo assim, ó, tente fazer isso. Se acontecer uma exceção, faço determinada coisa. Geralmente, a gente coloca o try-catch quando a gente consegue resolver o problema. Como assim consegue resolver o problema? Exemplo, eu estou lá na visão minha. O usuário cadastrou um código errado, uma chave primária idêntica. Aí ele vai gerar um erro, lá na minha tela eu uso o try-catch. Eu falo, opa, eu tento incluir o registro. Caso der erro, esse erro que está aqui na frente, que depois eu vou mostrar quais são os erros, eu vou fazer tal coisa, vou dar um JOption pane que fala, ó, tem que cadastrar um outro código, esse código já está cadastrado. Como que ele funciona? Utilizo o try e coloco todo o trecho que eu quero analisar aqui dentro. Tá? Então, se eu tiver lá 5 linhas para inclusão de um usuário, eu deixo para inclusão de um cliente, para inclusão de uma sala, para inclusão de alguma coisa, eu ponho as 5 linhas aqui dentro. Ó. Tá? Principalmente as linhas onde a coisa é crítica. E tem uma coisa interessante. Se eu tiver 3 linhas, o erro acontecer na primeira, ele para de executar a primeira e pula para o cat. Não executa nem a segunda, nem a terceira. Tá? Então ele para logo na primeira linha, depois de acontecer o erro. E pula para o cat. No controle eu não vou usar, quase nunca a gente vai usar o try-catch. Tá? Por quê? Porque o controle é algo interno, é algo de baixo, das camadas abaixo. Nas camadas abaixo eu não posso ficar apresentando informação, por quê? Porque ela não tem contato com a tela. Certo? Então esse caso aqui, ó, esse try-catch, geralmente é tratado aonde? É utilizado na visão. O que é o throws? O throws é o seguinte, o throws vai falar assim, ó, deixa para quem está para cima resolver. Tá? Então o try é resolver um problema e o throws é deixa para alguém resolver. Tá? Mas você não pode deixar para todo mundo resolver e chegar lá no fim e ninguém resolve. Por quê? Porque a sua aplicação vai parar. Já pensou, você põe a aplicação para rodar lá no seu cliente, ele está no meio do nada, aparece um monte de erro lá e para a execução. Tá? Isso não é legal. Certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma análise, em algum ponto eu tenho que tratar. Então o try trata o problema. E o throws adia o tratamento.
Ou seja, ele deixa para quem chamou ele, para quem chamou esse método, fazer esse tratamento. E além disso, eu posso criar algumas exceções que são minhas, que são do meu programa, tá? Que a gente chama de exceções personalizadas. Tá? Esse tipo de exceção, a gente cria algo bem simples, tá? Não tem código nenhum. É só fazer isso aqui, ó. Public class, uma nova exceção, que estende o exception. Tá? E aí eu coloco o construtor. Ah, professor, mas para que eu faço isso? Porque na hora da programação, com o nome que eu colocar nessa exceção aqui, ó, eu consigo saber que erro aconteceu nas camadas inferiores. Tá? Então eu posso criar uma exceção lá, chave primária duplicada, exception. E aí, lá no meu programa, lá no meu controle, eu crio uma exceção. Tá? Isso aqui gera uma exceção. O throw, ele cria uma exceção, ou seja, então o sistema gera exceção e eu posso gerar exceção também, tá? Para facilitar o tratamento entre as camadas da minha aplicação. Tá? Então a gente vai ver exatamente essas três formas de se tratar. Utilizando o try-catch para analisar e resolver o problema. Utilizando o throws para deixar para alguém resolver para cima. E também criar exceções personalizadas, tá? Com o nome que eu quiser, é só o nome dela que importa, tá? Então eu vou criar exceções personalizadas e essas exceções eu posso lançar elas, ou seja, chegar num determinado ponto do meu programa e falar, ó, aqui é um erro, você tem que fazer isso em tal lugar, tá? E isso resolve 90% dos seus problemas de comunicação entre as camadas. Tá? Principalmente quando é algo diferente do que ocorre comum, beleza? Vamos lá, então, vamos ver isso acontecendo lá dentro da nossa aplicação. Eu criei aqui uma telinha, tela exemplo. Ela tem 3 campozinhos aqui. É um campo formatado com um número, com uma data. Então, geralmente, quando eu tenho um campo com um número aqui, a gente sabe que o texto que está na tela aqui, ó, esse carinha aqui, ele não é um número, certo? Ele é um texto. Eu vou ter que tratar ele, criar um botãozinho para testar esse número. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número e jogar dentro do inteiro. Tá? Só que lembrando, aqui na tela ele é um texto. Na sua aplicação ele é um número realmente. Aqui eu vou colocar o nome dele aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, testar número. Testar número aqui, ele não tem nada codificado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer algo bem simples, tá? Eu vou pegar aqui e criar um inteiro aqui, int número. E aí, eu vou pegar e colocar lá, ó, número recebe o txt número.getText. Aqui a gente já sabe que vai dar um erro. O número é um inteiro e o getText é uma string. Tá? Ah, beleza, professor, isso a gente resolve fácil. A gente usa aquele carinha assim, ó, integer.parseInt e põe a string aqui no meio. Perfeito, eu vou dar um jOptionPen aqui, ó. Ponto showMessage null e vou dar aqui, ó, o número digitado foi mais número. Belezinha. Tá? Então eu fiz aqui, ó, um parseInt. Então se eu vier aqui e rodar essa açãozinha aqui, ó, run file, ele vai montar aqui, ó. Eu vou digitar o número aqui, ó, 12. Testar número. Olha lá, o número digitado foi 12. Perfeitinho, bonitinho. Mas aí teve um cabeça de bagre que pegou na hora que estava digitando rápido e pôs assim, ó. O que vai acontecer? Bom, eu não proibi ele digitar coisa diferente, ele vai clicar aqui no testar número, ó. Tem um monte de erro aqui, ó. Ai, professor, não funciona mais nada. Bom, o que acontece nesse caso? Nesse caso é fácil. Qual que é o erro que está dizendo aqui?
number format exception, ou seja, formato do número, a exceção de formato de número, ou seja, a string WQW não é um número, é isso que ele está dizendo para mim. Só que aí, ó, ele não mostrou mais nada e eu não sei o que aconteceu. E aí, se o seu usuário ficar clicando no testar, ó, não vai acontecer nada mais. Por quê? Porque eu não estou tratando a minha exceção. Ó. Eu gerei um monte de erro aqui. Ó. O seu usuário vai ficar clicando lá e falar: esse sistema aqui é uma caca, não funciona nada. Tá? O que eu posso fazer? Fácil, vamos tratar isso daí. Tá? Então, aí que é o tratamento de exceção. Esse tipo de exceção é uma exceção unchecked. Por quê? O Java não obrigou eu a colocar um tratamento de exceção aqui. Tá? Então, quando acontece isso, você vai ver, esse é meu código, vou ter que tratar ele. Então, toda vez que você tem que fazer conversão de inteiro, e você não garante que for digitado inteiro lá dentro, utilizando o campo formatado, alguma coisa assim, então você tem que sempre tomar esse cuidado, tá? Você vai fazer um parse int recebe uma string, retorna um inteiro, aí ele fala, ó, ele pega a string com um decimal point, tá, e transforma em um inteiro. Só que ele põe aqui, ó, throws, ou seja, ele lança uma exceção. Ele pode gerar uma exceção. Que exceção? Number format exception. Então, quando você está fazendo o seu programa, você fala, não, aqui eu garanto que ele nunca vai digitar uma letra ou algo que não seja número. Beleza, não preciso tratar isso daí. Mas agora, se eu sei que pode acontecer exatamente daquela forma, de estar aberto para ele digitar o que ele quiser, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso tratar essa exceção que ele gera aqui, ó. Essa informação que ele gera aqui, ó. Eu posso subir até aqui embaixo, ó. Aqui embaixo ele fala, ó, parâmetro, a string contendo o inteiro representado, tá? E o inteiro que foi representado no valor decimal, ou seja, a string contendo o inteiro e o inteiro realmente é o retorno dele. E ele lança uma exceção quando a string não contém um inteiro, tá? Ah, professor, então eu tenho que analisar isso daqui, tenho que analisar isso aí. Então aqui, o que eu posso fazer? Eu vou lá dar um try, ó. Try. O try é tente. Tente fazer o quê? Tente fazer isso daí. Eu só vou fazer isso se ele digitar o número certo aqui, não é? Então, eu vou colocar esses dois caras dentro do try. Por quê? Só se der certo essa transformação é que vai ser impresso isso aqui. Senão, não é para apresentar nada. Tá? Eu vou apresentar uma mensagem. Ô, digita um inteiro aí, rapaz. Tá? Então, aqui, ó. Fechei o try. Então, ele vai fazer, ó. Tente executar o código abaixo. Se executar corretamente, ok. Agora, se acontecer uma exceção, que exceção que é? É a exceção que ele tem lá. Ele fala que é essa aqui, ó. Number format exception. Tá? Então eu posso pegar e colocar ela aqui, ó. Então aqui que eu estou falando, ó. Tente fazer isso tudo. Se acontecer uma exceção chamada number format exception, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer alguma coisa, tá? O que eu vou fazer? Nesse caso aqui, o que eu posso fazer? Eu posso dar uma mensagem para o meu usuário, tá? job.pn.showMessage e aí eu coloco lá no deve ser digitado um número inteiro. Tá? Aí o que eu estou fazendo? Ó? Eu estou tratando a exceção que é gerada por esse cara aqui, ó, pelo parse int. Então, se gerar esse erro, eu vou falar assim, opa, já resolvi ele.
Tá? Então, tratar a exceção é resolver o erro antes que o programa decreche, tá? Dê problema. Então, se eu chegar aqui, ó, e mandar rodar esse programinha agora, ó, tá lá, ó, tá o meu programinha aqui, digite um número, vou colocar lá 12. Então, o que ele vai fazer? Ó, o 12, ele vai vir aqui, vai conseguir transformar, então ele vai pegar e vai mostrar essa mensagem. O número digitado é o número. Então, pá, olha lá, ó, o número digitado é 12. E aí ele pula o cat. Ele ignora o cat. Então isso aqui não existe para ele. Por quê? Porque deu certo. Agora, se eu vier aqui, ó, e colocar lá e der um testar, opa, deve ser digitado o número inteiro. Vocês viram, ó, ele veio aqui, tentou rodar esse cara aqui, ó. Esse cara não deu certo, gerou uma exceção. Por quê? Porque ele não conseguiu transformar o AW2 em número. Aí ele para de executar aqui e pula para cá, ó. E faz exatamente essa mensagem. JOptionPen, show message, deve ser digitado o número inteiro. Ok. E aí não dá crash, tá vendo aqui embaixo, ó? Ó, não gerou erro. Por quê? Porque eu peguei o erro e tratei e consegui fazer com que esse erro não aparecesse para o meu usuário. Então essa daqui é uma exceção não checada, tá? Unchecked. Por quê? O compilador não obriga eu a fazer o tratamento. Ele vai gerar erro, mas não obriga eu a tratar. Agora nós vamos ver uma exceção checada, tá? Que é trabalhar com data. Então vou pegar aqui, ó, vou lá no design de novo e vou colocar um outro botãozinho aqui, testar data. Bom, a data é algo um pouco diferente. Por quê? Porque eu preciso transformar esse texto que eu tenho aqui. Então, novamente, aqui dentro eu tenho um texto. Tá? Teve gente que já utilizou esse cara aqui, ó, JDateChooser, que é uma boa solução para o problema de data, porque ele já retorna a data, ele já valida tudo, já resolve o problema para você. Tá? Então, quem não trabalhou com data ainda, troca para esse cara aqui, ó. Tem a forma de instalação, está lá no Moodle já. Beleza? Então aqui, ó, eu vou digitar uma data aqui e esse botãozinho vai testar essa data para mim, tá? Então eu vou vir aqui, testar data. Vou pegar a data que eu tenho lá dentro do meu, desse cara aqui, ó, desse TXT aqui, ó, e validar ela e guardar ela dentro de uma data. Então ela só pode ser guardada aqui dentro quando ela estiver válida, tá? Então vamos lá. Então eu criei a data aqui. Então aqui dentro eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e utilizar. Para transformar a data, existe um cara muito simples. Ele chama assim, ó, Simple Date Format. Ó, isso aqui a gente vai usar bastante, tá? Põe lá um nome para o objeto, tá? E aí eu coloco lá igual a new e crio um objeto. Tá? Eu crio um objeto para formatar. Por quê? Porque a data padrão do Java, ela vem a data e a hora completa, tá? Então é algo bastante extenso. E geralmente a gente só quer a data e só quer a hora separada. Então aqui, ó, eu coloco o formato. Então eu sei que é DD, que é dia, MM maiúsculo, porque o minúsculo é de minutos, tá? Barra YYY. Que é a data padrão que a gente tem, certo? Dia, dia, mês, mês, ano, ano, ano. Criei esse cara. Agora, eu vou ter que pegar esse cara, serve para mim transformar entre string e data, data string. Tá? Se eu utilizar sdf.format, ele pega a data e traz uma string para nós. E se eu utilizar o parse, ele pega o texto e transforma em uma data. Então, aqui o que eu quero fazer? Eu quero transformar aquele texto que eu tenho lá, data recebe txtdata.getText. Isso eu também não posso fazer, por quê? Porque esse aqui é tipo date, ó, esse erro aqui é comum, a string não pode ser convertida para data, tá? Tipos incompatíveis. String não pode ser convertida para data. Então isso aqui é fácil de resolver.
Eu uso quem? Eu uso o meu SDF. SDF, ponto, e eu uso aqui, ó, o parse. Tá? Esse parse, ele pega essa data aqui, ó, que está em texto, usa essa formatação aqui, ó, e transforma numa data. Tá? Bom, só que tá vendo? Eu fiz certinho, tá dando um erro. Porque, ó, aqui que tá o negócio, ó, ele fala, ó, exceção parse exception não reportado, ou seja, não foi tratado. O que você vai fazer? Tá? Então, esse tipo de exceção aqui é uma exceção já que obriga a gente a tratar. Tá? Então, se eu vier aqui, ó, no SDF ponto, e vir no parse aqui, ó, ele vai mostrar para mim, ó, e ele lança um parse exception, tá? E ela tem que ser tratada. Tá? Então, ela é checada. Então, aqui, o que eu posso fazer? Bom, eu vou ter que tratar ela. Para tratar, eu faço o quê? Uso o try de novo. Tá? Tente fazer isso. Se isso der certo, vamos mandar apresentar uma mensagem aqui de novo. Ponto, show message. No, vírgula. E vou colocar aqui, ó. Data digitada. Mais a data. Aqui, ele vai pegar essa data aqui e mostrar ela no formato string, com data, hora, minuto, segundo, tudo mais. Tá? Mas só para a gente fazer teste. Aí, aqui eu dei o try. E aí, eu vou ter que tratar isso daqui. Eu ponho cat aqui, cat. E a exceção que ela gera, tá? É uma parse exception. Tá? Como que eu sei isso, professor? É só vir aqui, ó. Pega o parse aqui. Ele vai falar, ó, parse exception. Então, esse cara que eu tenho que tratar. Tá? Então, eu venho aqui e falo que existe uma parse exception e... Ah, professor, o que é esse e aí? É que, na verdade, isso aqui é como se fosse uma função, tá? É uma funçãozinha que recebe como parâmetro um parse exception, que é a exceção. E a exceção ela tem algumas características. Depois eu vou mostrar para vocês o que eu posso fazer com a exceção. Tá? Então, se aconteceu essa parse exception, significa que a data não está correta. Houve algum problema de data. Tá? Da mesma forma que a gente fez aqui, ó, number format, a gente tratou ele, aqui a gente vai tratar esse parse exception, essa exceção. Vou colocar lá uma mensagem, falar, ó, option pane, ponto show message, no, e aí aqui dentro eu vou colocar a mensagem. A data é inválida. Vocês viram a diferença de uma exceção checada ou marcada? Essa aqui é não marcada. E uma marcada. A marcada ela não deixa você fazer nada se você não tratar. Agora, a não marcada como o number format, ela deixa você continuar, porém vai gerar o erro. Então é sempre bom a gente tratar isso daí. A não ser que a gente garanta que isso vai acontecer. Tá? Que não vai ocorrer erro. Tá? Então agora eu vou rodar de novo, ó, esse cara. Só que agora eu vou rodar o data. Ó. Se você chegar a digitar a data assim, testar data. A data é inválida. Ok. Tá vendo? Mas ele não gerou erro para mim aqui, ó. Por quê? Porque eu não deixei a exceção estourar, mostrar o que está acontecendo nela. Tá aqui, manutenção de sala, ó. Vou dar um inserir. Número da sala, 1. Bloco. 2. Laboratório. O que vai acontecer, ó? Tá vendo? Ó, eu já tenho o número 1, ó. E o meu número é a chave primária. Se eu der um salvar, ó, tá lá, ó. Que beleza, né? O usuário vai adorar acontecer isso e perder todos os dados que ele já havia digitado lá dentro. Por quê? Porque ele errou o número da sala. Tá? Então, tá aqui, ó. Eu venho aqui e vou analisar, ó.
Aonde foi o erro? Aqui, ó, no primeiro cara, controle sala 35. Foi aqui, ó, no meu commit. Tá? Mas, na verdade, o meu erro foi antes, foi aqui no persist. Mas quando ocorre esse erro é quando eu finalizo a minha transação. Então, quando eu finalizo a transação, sim que ele vai pegar e jogar no banco. É aí que ele encontra o problema e para. Tá? Então, ele gerou esse erro aqui, ó, tá vendo? Só que esse erro aqui, ó, SQL Integrity Constraint Violation Exception, ou seja, houve uma violação de chave primária ou violação de chave estrangeira, sempre ocorre esse mesmo erro. E aqui aparece a mensagem. Ó. Só que esse erro é uma exceção interna, não consigo tratar ela. Tá? Então eu tenho que utilizar uma exceção mais externa. Vocês viram aqui, eu não precisei gerar erro nenhum aqui, ó, não fiz nada aqui. Aí ele aqui dentro do persist, aqui dentro do transaction é que ele gerou o problema. Tá? Então aqui, qual que é a exceção gerada? Ah, você vai tentar, eu já tentei um monte de vezes, tentei com essa, não deu certo, tentei com essa, não deu certo, tentei com essa aqui, ó, database exception também não gerou erro, tá? Não tratou o erro, mas existe um carinha aqui, ó, que é esse rollback exception, tá? Essa exceção, sim, ó, é que vai aparecer para mim lá, tá? Rollback exception. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu falo o seguinte, ó, que esse método aqui, ó, pode gerar esse cara, esse rollback exception. Tá? Então, esse cara aqui, ele pode gerar um rollback exception. Então, quando eu sei que aqui dentro pode gerar esse tipo de exceção e eu quero que ele seja tratada lá na frente, eu quero que eu obrigue a ser tratada lá na frente, eu coloco isso daqui, ó, na frente do método. Tá? Throws e passo qual é a exceção que eu vou ter que tratar lá em cima. Tá? Aí, lá na minha tela de manutenção, onde eu chamei esse inserir, ó, aqui na minha tela de manutenção de operações de sala, ó, onde eu chamei inserir, o que eu faço? Aqui que eu preciso tratar a exceção. Depois eu vou tratar tudo bonitinho. Vou arrancar isso aqui tudo. Aí a gente vai começar a fazer o tratamento bonitinho aqui. Então aqui só faria isso daqui, ó. Caí exatamente no mesmo erro. Tá? Por quê? Porque eu não tratei a exceção. Eu só falei, ó, o cara de cima é que vai tratar. Tá? Então se eu dei aqui, ó, ele vai dar o mesmo erro, ó. Olha, como resolver isso daí então, professor? Ah, beleza. Aqui eu já falei que vai chamar o rollback exception, tá? Então eu tenho que tratá-la na outra. Eu venho aqui nesse cara aqui, ó, e faço o tratamento dele. Tá lá na inclusão, ó. Então, ó, depois que eu saio da minha tela, tá? Depois que eu saio da minha tela, ou seja, eu abri a tela, ficou bloqueado lá, na hora que ele volta, eu vou verificar se salvou e vou salvar ele no banco. Tá? Então eu posso pôr o try catch aqui dentro, ó. Try, tente fazer o quê? Tudo isso daqui. Tá? Se algo acontecer errado, o que eu faço? Ah, eu posso dar uma mensagem para ele aqui, ó. Qual que é a exceção que ele gera lá? O back exception. Então, se acontecer uma mensagem de rollback exception, eu posso fazer o quê? Ah, eu posso obrigar ele a informar que a chave está duplicada. Né? Então, vou colocar aqui, ó, joptionpen ponto message. Então, vou lá apresentar para ele, vou dar no e vou dar a mensagem, ó, a chave está duplicada. A chave primária aqui não. Vou colocar uma mensagem para o usuário. Já existe uma sala com esse número. Ponto final.
Tá? Aí, então, o usuário vai ter agora uma mensagem. Por quê? Porque eu estou tratando a exceção. Ele vai tentar gravar. Se der um erro aqui nesse meio aqui, ó, ele para a execução e pula para cá. Tá? Então, eu vou rodar ele aqui, ó. Run file. Olha lá, ó. Vou dar um inserir agora. Sala 1, bloco 2, descrição, não sei. Tá? Na hora que eu der o salvar aqui, ó. Olha lá. Pode ver que ele já não gerou aquele monte de erro. Tá? Ele só falou, ó. Opa, o banco me respondeu que a entrada 1 está duplicada. Tá? E aí, eu trouxe a mensagenzinha para ele. Ó, já existe uma sala com esse número. Tá? Então, ok. Bom, aí ele perdeu tudo que ele digitou, né? Tá? Ele perdeu tudo aquilo que ele digitou porque ele colocou um número errado. Ah, beleza. Então, o que eu posso fazer? Posso melhorar um pouco esse tratamento dele. Mas entenderam o esquema do tratamento? Então, o que você faz? Você fala lá no seu controle de salas, ó, que lá em cima vai ser tratado esse erro de rollback. Então, toda vez que você encontrar um erro, que você sabe que é erro, que é de entrada do usuário, tá? Não pode ser erro do seu programa, tá? Erro do seu programa você tem que tratar antes de mandar para o seu usuário, certo? Esse erro aí é que o usuário tentou fazer algo que não devia, ou seja, cadastrar duas salas com o mesmo código. A professora, meu, eu coloquei autoincremento. Não precisa falar nada. Já é autoincremento, o usuário não vai poder nem fazer essa caca lá. Mas existem outros, tipo, se você tiver o mesmo CPF e não pode colocar lá no banco que não pode ser duplicado o CPF, e a pessoa cadastrar o CPF, mesmo não sendo chave primária, ele vai gerar um erro também, tá? Então tem alguns erros que podem acontecer aqui dentro. Então o que eu posso fazer para melhorar? Então eu devolvi isso aqui para ele e falei, ó, pode acontecer um erro, trata lá em cima. Ele foi lá, eu fui aqui e tratei esse erro. Beleza, só que está acontecendo o quê? Está acontecendo que o meu usuário está perdendo o que ele digita. O que eu poderia fazer? Bom, eu poderia pegar e mostrar a tela de novo e deixar ele cadastrar, trocar o número dela. Tá? Então, se eu vier aqui, ó, eu posso fazer assim, ó, tela dados, ponto, set visible, true. Olha que beleza. Então, se ele digitou coisa errada, eu mostro a tela de volta. Só que a gente vê, ó, que quando ele mostrar a tela, ele vai continuar aqui, vai cair fora, e aí não vai adiantar nada. Tá? O que ele alterar lá não vai ser alterado. Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês. Ó. Vai chegar até ficar num loop. Quer ver? Ó? Run project. Vou dar só isso aqui. Run file. Tá? Então ele vai mostrar a mensagem e depois vai trazer a tela de novo, já com os dados tudo preenchidinho. Tá? Então vem aqui, ó, inserir sala 1, bloco 2, sala de conferência. Olha que beleza. Vamos salvar, ó. Ele fala, já existe uma sala com esse número, gerou o erro, mas não travou, não fez nada. O seu usuário continua usando, ó. Ok, e trouxe a tela de novo, ó. Só que aqui eu vou aumentar para 101. Salvar. Não salvou. Por que não salvou? Ah, porque eu não mandei salvar. Olha o que eu faço aqui, ó. Ele mostra a tela de novo. E aí, na hora que eu dou salvar, ele vai fora. Ou seja, não salva. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar ele dando um laço aqui, ó. Se eu deixar ele dentro de um laço, eu consigo evitar que o cara faça caca. Tá? Ah, professor, então o que eu faço? Eu faço assim, ó. Cria uma variávelzinha aqui, ó. Boolean. Ok igual a false. Ou seja, não tá ok. Tá? E aí eu coloco isso daqui, ó, dentro de um do while. Olha que legal vai ficar agora. Enquanto não estiver ok, então põe o nego aqui, nego ok. Tá? Porque ok é falso, eu negar ele vai... Vou fechar o while aqui. Tá? Então, eu falo, ó, ok é falso. Tá? Então, faça enquanto não for ok. E aí, quando eu consigo salvar esse cara aqui, ó, quando eu consigo chegar no fim desse try, eu coloco assim, ó, ok é igual a true. Por que ok é igual a true?
Porque se ele salvou, ele tentou fazer, salvou, conseguiu, saiu fora e deu ok, porque ele não quis salvar mais. Ele já tinha cadastrado essa sala. Ou, se ele tentou fazer aqui e salvou, dá um ok também e cai fora. Ele cai fora daqui e sai fora do laço. Então, com esse códigozinho aqui, ó, a gente consegue fazer um tratamento bem legal de exceção. Ó. Então, se eu mandar rodar aqui, ó, o cara pode digitar errado um monte de vezes. Tá? Então, ele pode vir aqui, inserir, número da sala 1, bloco 4, descrição, laboratório de informática, laboratório de informática avançada. Dom salvar, ó, gerou um erro, já existe uma sala com esse número, ok. Ele vai lá e tenta um outro, 2, salvar. Existe uma sala com esse número, ok. Ah, ele pode vir aqui e falar, beleza, vou colocar aqui a 3, que não tem. 3. Salvar. Tá lá, 3. Tá? Então, eu consigo fazer uma consistência melhor na minha aplicação, sem precisar de muita coisa. Então, eu trato os erros. O que eu poderia fazer também aqui no meu controle salas? Nesse meu inserir, ao invés de eu deixar o meu sistema mandar um erro lá para cima, eu poderia gerar um erro próprio aqui. Tá? Como assim um erro próprio? Eu poderia pegar aqui, ó, e criar uma exceção. Tá? Então, eu venho no controle aqui, ó, dou um new Java Package e coloco lá control.exceptions. O nome você dá o que você quiser. Tá? Exceções, erros, e aí tudo bem. Você pode tratar do jeito que você quiser. Eu criei chamado exceptions. Beleza? Ele criou um pacote aqui. Agora, dentro desse pacote, eu vou dar um new order e vou vir aqui, ó, Java Exception. Esse aqui é difícil de fazer, tá? A implementação disso é complicado. Dá um next. Aqui eu coloco assim, ó, chave primária duplicada. Exception. Ah, professor, precisa pôr exception? Precisa saber quem é uma exceção, tá? Então, finish. Olha, criamos uma exceção, pessoal. Você viu que chique? Só isso, não precisa fazer mais nada. Tá? Não põe código nenhum, só cria a exceção e deixa ela aí. Certo? Aqui no meu controle salas, agora eu vou fazer um negocinho diferente. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso, ao invés de pegar e já mandar o persist lá dentro, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar e verificar se existe já essa sala com esse código. Então, eu vou pegar ele daqui, ó. Aqui eu faço o seguinte, ó. Esse cara faz uma busca, localiza uma sala lá dentro. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Se a sala não for nula, significa que já tem. Se já tem, aqui eu vou fazer com que o meu programa gere uma exceção. Tá? Então, eu vou pegar e fazer assim, ó. Throw new chave primária duplicada exception. Olha que legal. Então, eu estou criando uma exceção. O meu programa vai estar criando uma exceção para ele mesmo. E aqui eu vou colocar assim, ó. Número de sala já foi cadastrada. Número da sala já foi cadastrado. Tá? E agora, o que eu faço? Ele gerou um erro, professor. Esse erro é porque agora, ó, esse método meu aqui, ó, vai gerar essa exceção. Tá? Então, ó, eu estou fazendo a exceção ser gerada. Eu venho aqui, ó, procuro a sala com esse código que foi passado. Se essa sala não for nula, significa que ele encontrou. Se ele encontrou, eu falo, ó, gerei um erro aqui, ó, chave primária não cadastrada. Aí o que eu faço? Agora, ó, aqui no meu tela manu de sala operações, eu faço um catch naquele cara. Tá? E uma coisa interessante, tá vendo que eu coloquei uma mensagem dentro da exceção aqui, ó?
Eu coloquei essa mensagem aqui, ó, eu consigo pegar essa mensagem lá. Tá? Então eu consigo vir aqui, ó, na operações aqui, ó, e fazer assim, ó. Em vez de eu imprimir uma mensagem diferente, eu posso fazer assim, ó. e.getMessage. Tá? Então, olha que diferente. Aquela hora, eu deixei vir a mensagem do banco direto para mim. Tá? Fazendo o quê? Simplesmente colocando um throws aqui, ó. Agora eu fiz algo um pouco mais elaborado, um pouco mais inteligente. O que eu fiz? Eu criei uma exceção. Tá vendo que a exceção eu não faço nada com ela? Por quê? Porque ela serve só para indicar o que aconteceu. Tá? Aí, então, eu criei uma exceção nova. E aí, lá no meu método, eu fiz o quê? Ó? Eu fiz a busca, não deixei o banco gerar um erro. Eu fiz uma busca para achar esse erro, então procurei lá aquele número de sala, ele encontrou. Se ele encontrou uma sala com esse número, aí o que eu faço? Eu falo, ó, opa, agora eu paro. Quando eu dou esse throw aqui, ó, ele para a execução desse método aqui, não executa mais para baixo, ele para, cancela a execução e volta no método que chamou ele. Tá? E aí, esse método que chamou ele, vai ter o cat aqui, ele vai fazer essa análise e vai fazer o tratamento dele. Tá? Então, se eu rodar isso daqui, tá lá, ó, dou inserir, número de sala 1, bloco 1, descrição 1, salvar. Olha lá, ó, essa mensagem veio da onde? Ó? Veio daqui, ó. Lá do meu controle, ó. No meu controle eu mando uma mensagem, mas eu não mando na tela, eu mando a mensagem para a exceção. E a exceção leva essa mensagem para quem vem antes, que é esse cara aqui. E aí ele mostra essa mensagem, ó, através do e.getMessage. E aí volta o nosso programinha funcionar belezinha. Dá um ok, ele volta lá, pede outra sala, vou pôr lá 67, vamos salvar e funciona normalmente. Tá, pessoal? Então isso daqui é tratamento de exceção. Tá? A forma melhor de se fazer é onde você tem o controle total de tudo. Tá? Então, o controle total de tudo é isso aqui que nós fizemos. Ó. A gente não deixou gerar o erro aqui dentro, na transação. A gente fez o tratamento do erro antes, mandou gerar uma exceção que nós criamos, e tudo bem. Ah, mas posso usar aquele outro jeito? Também pode, não tem problema nenhum. Tá? Outro tratamento que poderia ser feito aqui, ó. Eu poderia ver aqui, ó, na hora de eu fazer a exclusão da sala, se esse número de sala existe. Então, eu poderia fazer uma outra exceção aqui, ó. New, vou cair JavaScript aqui, ó. Vou colocar aqui, registro não existe. Exception. Vou colocar objeto aqui, ó. Objeto não existe. No banco, ó. Maior, hein? No banco. Exception. Finish. Está feita outra exceção, então agora tem duas exceções. E aí no controle sala, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Se a sala excluir for null, significa que eu não encontrei. Não encontrei a sala para excluir. Aí eu posso criar aqui, ó, uma exceção nova, ó. Throw new, e aí eu coloco lá o objeto não existe no banco. E aí eu colocar aqui a mensagem, ó. Sala não existe para exclusão. Tá? Aí eu venho e coloco lá o throws em cima, ó. Throws. Toda vez que eu crio uma exceção, eu preciso fazer com que ela vai para a parte de cima. E aí eu coloco ela aqui, ó. Então, excluir, ó, se eu passar uma sala que não existe, ele pode vir aqui. Deixa eu pegar lá na minha tela, manutenção de sala de operações, e vir no excluir aqui, ó, remover. E fazer o tratamento dela aqui, ó. Circulo com try catch e coloco a mensagem aqui dentro.
Tá vendo que eu coloquei o traquete automático aqui? Aí eu coloco aqui, ó, J-Option-Pen. Posso colocar aqui dentro também esse cara aqui, ó. Atualiza a tabela. Por quê? Porque só vou atualizar a tabela se a sala for excluída, então faz parte da mesma ação, tá? J-Option-Pen, Show Message. E aí eu coloco no. E aí eu uso o próprio a mensagem lá na minha GetMessage. Tá vendo? Então eu posso ter dentro do meu controle salas, eu posso ter vários métodos que gerem objetos, que gerem exceções, ó, tá vendo? E aí eu vou colocando todos eles aqui. O ideal é colocar um no excluir, um no alterar e um lá no incluir. Do resto não tem necessidade. Tá? Então aqui eu estou fazendo tratamento de exceção. Com certeza isso aqui nunca vai dar erro, por quê? Porque a gente vai estar selecionando a própria tabela aqui para excluir. Então, esse tratamento eu não precisaria fazer, mas eu fiz para mostrar para você que eu posso ter vários tratamentos aí dentro de exceção, dentro de um mesmo controle, dentro de uma mesma tela e tudo mais. Beleza, pessoal? Entenderam o que é exceção?